graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia a todos. Aqui vem para uma breve reflexão da palavra do Senhor Jesus, que se encontra lá em Jonas, né? Estava meditando no livro de Jonas hoje. E o Senhor me trouxe uma reflexão que eu achei muito interessante. Capítulo 4, a partir do verso 1, que fala a seguinte palavra. Isso tudo deixou Jonas aborrecido e muito irado. Então orou o Senhor: antes de eu sair de casa, não foi isso que eu disse que tu farias, ó Senhor? Por esse motivo fugi para Tarsis. Sabia que és Deus misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Estás pronto para voltar atrás e não trazer calamidade. Agora tira minha vida, Senhor. Eu vou orientar um pouco mais. Deixa eu ver. Verso 6. O Senhor Deus fez crescer ali uma planta que logo espalhou suas folhas grandes sobre a cabeça de Jonas e o protegeu do sol. Isso aliviou o desconforto de Jonas e ele ficou muito grato pela planta. No dia seguinte, porém, ao amanhecer, Deus também mandou uma lagarta. Ela comeu o talo da planta, que secou. Quando o calor do sol se intensificou, Deus mandou um vento leste quente soprar sobre Jonas. O sol bateu em sua cabeça até ele sentir-se tão fraco que desejou morrer. Para mim é melhor morrer que viver desse modo, disse Jonas. Deus perguntou a Jonas: você acha certo ficar tão irado por causa de uma planta? Jonas respondeu: sim, acho certo ficar tão irado a ponto de querer morrer. Então o Senhor disse: você tem compaixão de uma planta, embora não tenha feito coisa alguma para que ela crescesse. Ela desaparece. Ela depressa apareceu e depressa murchou. Nínive, porém, tem mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre o certo e o errado. Eu estava meditando nessa passagem, né? Eu achei assim, muito interessante o posicionamento de Jonas, né? Aqui no início, quando diz assim: isso tudo deixou Jonas aborrecido e muito irado, é porque no capítulo 3, né? Ele vai pregar a palavra lá ao povo de Nínive, e o povo de Nínive tem um posicionamento diferente, né? Um posicionamento diferente do que o povo de hoje em dia. O povo de Nínive, eles compreenderam a palavra do Senhor, e não somente compreenderam, mas também tentaram buscar a misericórdia de Deus, né? Eles fizeram um jejum e clamaram ao Senhor por sua misericórdia. E não somente fizeram um jejum, algo também muito interessante de ler é que eles deixaram seus maus caminhos. No capítulo 3, verso 10 diz assim: quando Deus viu o que fizeram e como deixaram seus maus caminhos, voltou atrás e não destruiu como havia ameaçado. Esse foi o ponto ao qual o Senhor ele viu na cidade de Nínive, né? O povo de Nínive, eles não apenas fizeram jejum, não apenas oraram, mas também deixaram os seus maus caminhos. É como também está escrito lá em 2 Crônicas 7:14, né? Se o povo que se humilhar, né, deixar os seus maus caminhos, o Senhor lhe virá e sarará essa terra. É certo que tem mais coisas, né, do que eu acabei de falar. Estou assim, simplesmente falando com as minhas palavras. Mas algo assim, voltando ao capítulo 4, né, a gente vê que Jonas, ele agiu de um modo assim muito integrante. Ele quis agir com justiça própria, né? Jonas, ele achava que ele poderia ter o entendimento do que é justiça. E hoje em dia, quanto de nós, né, nós agimos como Jonas, acreditando que nós somos capazes de identificar quem merece ou não a salvação de Cristo. Nós não estamos aqui para identificar quem é merecedor da graça de Cristo. Nós estamos aqui apenas para pregar o Evangelho e dizer que Jesus, ele tem vida. Ele tem vida e vida com abundância. Não somente para o tempo
de hoje, né? O tempo oportuno, não o tempo de agora, mas para o depois, né? Desta vida. Muitos não acreditam que existe vida após essa, mas existe. Muitos não acreditam que existe céu e inferno, mas existe. Muitos não acreditam que Jesus, ele morreu para nos proporcionar vida, mas ele morreu, ressuscitou no terceiro dia e hoje nós temos o privilégio, né, de nos achegarmos a Deus para que mediante a Deus, né, mediante a Jesus Cristo, mediante o sacrifício que Jesus fez naquela cruz, mediante a oportunidade que Deus que nos proporcionou, dando o seu Filho para morrer por nós. Então, o que essa mensagem ao qual Jonas está transmitindo aos nossos corações é que nós não somos juízes, nós não temos o direito de julgar ninguém, de julgar quem merece, quem deixa de merecer. Eu mesmo não mereço nada. Eu não mereço me achegar ao Senhor, eu não mereço a graça que Ele demonstra por mim, eu não mereço o amor que Ele demonstra por mim. Assim, do mesmo modo como ninguém nesse mundo é merecedor de nada. Então, que nós não venhamos assim escolher a quem pregar o evangelho, porque Jesus ele diz assim: ide pregar o evangelho a toda criatura. Não é aqueles que são bonzinhos, não aqueles que são merecedores, mas a toda criatura, porque se nós fôssemos pregar a todos que merecem, nós não iríamos pregar nem para nós mesmos, não é verdade? Então a gente vê aqui também um outro ponto muito importante que eu vi aqui referente a essa mensagem, a essa passagem de Jonas, no capítulo 4, é lá no verso 11, que diz assim: Nínive, porém, tem mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre o certo e o errado. Existe, né, uma misericórdia abundante sobre a vida daqueles que ainda não têm a compreensão da palavra do Senhor, né? E eu estava até, enquanto eu meditava nessa passagem, o Senhor me trouxe a memória assim, como, né, é uma passagem, eu só não me recordo bem onde, que diz assim: como se converterão se não tem quem pregue, né? Estamos assim muitas das vezes retendo aquilo que Deus ele tem colocado em nossos corações, aquilo que Deus ele tem compartilhado conosco. Existe uma frase que uma amiga minha lá do aplicativo Amino Cristão, que ela dizia assim: nós não somos caixa d'água, nós somos fonte, nós somos rio que corre, né? Nós não somos fonte, nós somos um rio que corre da fonte da água viva, que é Jesus Cristo. Nós não somos caixa d'água, nós somos rio que corre da fonte da água viva, né? Nós temos a água fluindo do nosso ser, porque nós estamos ali plantados na fonte, estamos ali enraizados na fonte, estamos ali conectados com a fonte que é Jesus Cristo. Então, como é que as pessoas elas vão saber do certo e do errado se nós não queremos mais pregar, se nós não queremos mais falar a verdade, se nós não queremos mais falar aquilo que Jesus ele tem colocado nos nossos corações, se queremos simplesmente passar a mão na cabeça e dizer: não, Jesus aceita você como você é, ele não requer nada de nós, ele não requer mudança, ele não requer que nós venhamos largar o nosso pecado e querer viver, né, para Cristo de forma correta, de forma honesta. Ele aceita como você é, como você está. Na verdade, Jesus ele diz assim: vinde a mim como estais. Mas a palavra do Senhor mesmo nos corrige e nos adverte que nós não devemos permanecer do modo que estamos, mas que nós devemos buscar mudança continuamente. A nossa vida cristã, como ontem aí eu falei aqui, enquanto eu estava conversando com alguns jovens, eu falei assim: a nossa vida cristã é como se nós estivéssemos subindo a escada. Cada degrau que nós avançamos como nós estamos deixando para trás uma bagagem de pecado, uma bagagem de mentira, uma bagagem de soberba, uma bagagem de vaidade. Tudo isso a gente tem que deixar para trás, porque a palavra do Senhor mesmo nos afirma que a porta ela é estreita, o caminho ele é estreito e não haverá assim espaço para essas coisas desse mundo. Então nós temos que nos santificar. A palavra do Senhor também nos diz assim: quem for santo se santifique mais. Glória a Deus. E quem for sujo se suje mais. Então existe sim uma condição para que nós venhamos estar com Jesus no céu. Existe uma condição.
nós temos que nos santificar todos os dias, nós temos que pregar a verdade, independente se aquela pessoa, nós temos na nossa mente que aquela pessoa, ela mereça não. Na verdade, nós não somos merecedores de nada. Que Deus, ele venha trazer a luz